Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde e Companhia, esse projeto para levar mais saúde e qualidade de vida para cada um de nós. O objetivo é vivermos mais e vivermos melhor. Um projeto da MR Estratégias de Comunicação junto com a Praia Filmes e a TV Tropical. No programa de hoje, a informação é alarmante. Você sabia que o Rio Grande do Norte é o estado do país, o segundo estado do país, com maior percentual de adultos obesos? Pois é, eu conversei com o doutor Eudes Godoy, que é cirurgião bariátrico, e a gente tratou sobre essa questão preocupante, alarmante e que acaba sendo também uma denúncia do descaso com essa doença. Vamos falar também sobre suplementos, sobre alimentos que podem ajudar no pós-cirúrgico da cirurgia bariátrica. Você vai ver ainda como a sua pisada está interferindo no seu dia a dia, no seu exercício e nas suas dores. Você vai concluir este episódio sabendo ainda como as redes sociais interferem na nossa saúde mental. O Saúde e Companhia está no ar. O Rio Grande do Norte é o segundo estado do Brasil em percentual de adultos obesos. Só perde para o Rio Grande do Sul. Para falar um pouquinho sobre essa questão, como é que a gente pode traduzir esses números, eu estou com o Dr. Eudes Godoy, que é cirurgião geral e bariátrico, que mexe diretamente com esse público, né, doutor Eudes, que é um público que sofre com a questão da obesidade, do sobrepeso. Hoje, o que a gente tem à disposição no Sistema Único de Saúde para fazer essas cirurgias, para dar acesso às pessoas, para que elas possam reverter esse quadro, para que a gente possa ver revertido esse quadro tão preocupante? Michele, essa é uma pergunta importante e ela tem vários contextos. O primeiro é que a prevenção é sem dúvida nenhuma uma estratégia que teria uma chance maior de sucesso. Mas você veja que nós estamos nitidamente vendo a doença evoluir. Nós estamos vendo cada dia mais pessoas obesas e cada dia mais as complicações dessa obesidade em todos os seus aspectos. É importante frisar que uma vez instalada a obesidade, é muito difícil de reverter esse quadro. Hoje, nós temos medicamentos melhores, estão sendo muito festejados, a indústria farmacêutica tem divulgado e os nossos colegas clínicos, principalmente endocrinologistas, estão muito felizes em termos hoje medicamentos mais efetivos, isso é verdade. Mas isso não é nem de longe uma realidade acessível ao paciente do SUS, nem muito menos é algo que a gente entenda que vai conseguir controlar essa verdadeira pandemia de forma eficaz. Vai beneficiar algumas pessoas, evidentemente, mas é uma pandemia que infelizmente a gente não vê, pelo menos em curto e médio prazo, uma solução para contê-la, muito menos revertê-la. Agora, o que é mais complexo ou complicado ou trabalhoso ou custoso, né? Uma cirurgia ou o uso da medicação para o caso do tratamento dos obesos pelo SUS? Ou são coisas totalmente diferentes? São coisas diferentes, mas que guardam algumas similaridades. A primeira delas é que, infelizmente, embora a cirurgia seja ainda a modalidade de tratamento mais eficaz, ela ainda não está acessível para a maioria dos pacientes. Estima-se que nós, assim como outros países que têm a medicina socializada, como Canadá, Reino Unido, conseguimos operar em torno de 2% dos candidatos, daqueles que seriam elegíveis para a cirurgia. É um percentual que não difere muito das medicações mais eficientes. E outro fato também importante é que aqueles que conseguem ter acesso, sem dúvida nenhuma que a cirurgia ela é muito mais custo-efetiva, porque para a medicação é preciso que haja uma tomada constante e ad infinitum. Se o paciente suspende o uso dessas medicações, ele vai ter sua obesidade, via de regra, recidivada, restabelecida. A cirurgia, nós também temos o problema da recidiva. Pacientes podem reganhar peso depois de operados, mas o percentual, evidentemente, é muito menor.
de forma que elas guardam similaridade nesse aspecto. E aí, como no SUS ainda não é viável, a gente não vislumbra que seja viável o fornecimento dessas medicações para um número significativo da população, para que haja um impacto de fato no controle da doença, resta a cirurgia como alternativa para aqueles casos mais graves, para aqueles pacientes que podem ter acesso, que têm condição de serem preparados e encaminhados para que a gente possa operá-los. Hoje a gente dispõe de 2 serviços no SUS, o nosso serviço no Hospital Universitário Onofre Lopes, que esse ano completa 20 anos de atividade. Nós começamos a operar em 2005 e hoje nós temos também um serviço no Hospital Regional Mariano Coelho, em Currais Novos, que também opera um número significativo de pessoas. Portanto, a cirurgia ela é viável pelo SUS, ela existe, nós temos estrutura para fazer cirurgia pelo SUS no estado, mas as medicações mais potentes ainda não. Então fica muito pouco o que nós podemos fazer em termos de controle da obesidade no SUS, no perfil de paciente que tem uma limitação socioeconômica importante, desde que já esteja instalada uma obesidade mais grave. Eu acho que o caminho da prevenção é realmente o que traz mais chance de um controle, pelo menos de médio e longo prazo. Então é preciso uma ação em várias áreas, né? De repente, na parte da educação, né? De orientar as crianças sobre alimentação adequada, sobre a prática de exercício, estimular isso nas escolas públicas e em todas as escolas de certa forma, né? Mas para aqueles adultos que já têm instalada a doença, que já têm o problema, qual o caminho a ser trilhado para se chegar até vamos dizer assim, a cirurgia mesmo nesses 2 polos que o senhor mencionou? Essa é uma pergunta muito pertinente. Eu saí agora de uma reunião com a nossa direção do Hospital Universitário Onofre Lopes e nós estamos passando um momento assim que é difícil quem está de fora entender. Nós estamos muitas vezes sem pacientes para operar. Nós temos condição de operar 5 a 6 pacientes por semana e nós estamos operando 3 pacientes por semana, há semanas que nós até nem operamos nenhum. É um contrassenso, né? Porque o estado é o 2º maior em percentual de adultos obesos e, por outro lado, não está se operando porque não tem adulto obeso para operar? É incrível, né? Mas nós pagamos um preço pela organização. O Rio Grande do Norte é um pioneiro no país na organização das redes de atenção em saúde e das linhas de cuidado. São exigências do Ministério da Saúde para que funcione o serviço de cirurgia bariátrica. Nós somos o primeiro, graças a trabalhos como a coordenadora da linha de cuidado, Érica Mello, da CESAP, nosso colega Igor Marreiros, do Hospital Universitário, que trabalharam junto com uma equipe grande no sentido de criar isso aqui no nosso estado. Foi criado, isso beneficiou muito os serviços, muitos pacientes, mas criou uma situação que não depende do Estado diretamente, depende muito mais dos municípios, porque um paciente ele só consegue chegar hoje ao Hospital Universitário Onofre Lopes se ele puder ser acolhido e preparado por uma equipe multidisciplinar na sua unidade de origem. Então é preciso que os municípios estruturem essas equipes e participem dessas chamadas linhas de cuidado para que o paciente então possa chegar efetivamente para ser operado. E há muito poucos municípios, infelizmente, que se estruturaram para isso. A grande maioria dos municípios ainda não tem essas equipes e muitos deles têm, mas quando há uma mudança de gestão, como nós tivemos agora recentemente as eleições municipais, muitas vezes essas equipes são trocadas, são desfeitas por projetos políticos do gestor diferente, enfim, questões locais relacionadas a isso. De forma que isso nos impacta demais. Já é muito difícil que o paciente consiga ter acesso à cirurgia e quando o serviço se estrutura como nós nos estruturamos, para aumentar o número de cirurgias, muitas vezes a gente é impactado em virtude dessa dependência da estrutura nos municípios que não acompanha esse trabalho, essa evolução. Muito obrigada, doutor Eudes. Vamos esperar então aqui que as autoridades, né, percebam esse alerta, esse número, esse percentual realmente alarmante de adultos obesos no Rio Grande do Norte e comece a estruturar melhor a sua rede de apoio para encaminhar para o setor terciário, né, para
Tem o primário, posto de Isso. saúde, o secundário, a parte São de as exames. policlínicas especializadas e os terciários são terciários. aqueles que prestam os serviços mais complexos, como nós, no Hospital Universitário Honório Lopes, fazendo as cirurgias bariátricas. Para que ano que vem a gente possa aqui dar uma outra notícia. O Rio Grande do Norte vai ser o estado com o menor índice de adultos obesos. Obrigada, doutora. Muito obrigado a você pela oportunidade de explicar tudo isso. É muito importante a população saber disso. Aqui na Lucena, nossa Nutri recomenda muito uma dieta riquíssima em proteína. Também você passar a consumir mais ainda aveias, farelos, as sementes no geral, a de abóbora, girassol, linhaça, chia, e também investir em alguns chás, né? Chás diuréticos, para ajudar aí você a ir ao banheiro, como o hibisco, cavalinha, o verde. O ideal é que ela passe sempre a consumir muita fibra, né? Porque a fibra ela vai dar aquela saciedade. Então seria o psyllium, a fibra de maçã, pode ser o farelo de aveia também. E também é muito indicado a creatina, né? A creatina ela é o ouro do século XXI. Ela tem a ver com a permeabilidade intestinal. Então, geralmente, um pós-bariátrico, né, quando ele já está voltando à vida, ele quer continuar o corpo, então ele vai iniciar uma academia, ele precisa ter um preparo, um reparo do seu músculo, até porque ele passou por um estresse cirúrgico. Então, ele tem que estar consumindo aí bastante fibras e a creatina sempre é muito indicada. Muita hidratação, água de coco aqui também é muito importante. Quando você vier, é só você dizer as suas dúvidas que a gente prontamente traz uma solução. No próximo bloco, Saúde e Companhia vai mostrar para você o que o teste da pisada revela sobre o seu corpo. Se liga aí! E tem ainda como as redes sociais podem interferir na sua saúde mental. Se cuida! Fique com a gente! A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Farma, Clínica Viviane Lopes. A Bebê de Natal, o clube da família, onde você encontra escolinha de vôlei. Você já ouviu falar no teste da pisada? O nome científico não quero nem saber, que é bem mais complicado. Mas o fato é que, muito mais do que revelar se a gente está com uma pisada pronada ou com uma pisada, seja lá o que for, diferente, esse exame ele revela algo sobre o nosso corpo como uma unidade, não é, Dr. Rony Peterson? Quando a gente fala unidade, parece meio óbvio, né? Parece chover no molhado. Lógico que o corpo, né, ele tá ali todo interligado. Mas muitas vezes a gente adota medidas paliativas que não resolvem o problema, né? Fala um pouquinho mais sobre qual é o seu entendimento desse teste da pisada e o que é feito a partir do diagnóstico apontado. Isso, quando a gente pensa em pisada, né, a população de forma geral se preocupa muito com o tipo do seu pé, né? Mas essa avaliação ele vai muito além disso, né? Na verdade, o que a gente quantifica é a carga, é o peso corporal em cada lado, né, do corpo, né, ali do pé. Então, assim, se eu tenho maior carga anterior, se eu tenho maior carga posterior ali no calcanhar, né, se eu tenho mais para o lado direito, se eu tenho mais para o lado esquerdo. Inclusive, o próprio avaliação, o teste da pisada, ele traz para a gente informações como encontra-se o posicionamento do seu quadril, o posicionamento do seu pé, se você tem um pé muito aberto, se você tem um pé muito fechado, que vai interferir nas articulações acima, né? Assim como também em regiões como lombar, cervical, torácica. Então, a gente colocar o teste da pisada único e exclusivamente para saber o tipo de pé, eu acho que a gente restringe muito, né, o que esse exame tem a nos oferecer. E como ele é feito?
Na verdade, a gente pega uma plataforma de força, tá certo? A gente coloca o paciente em pé, em posição ortostática, ou seja, em pé, olhando para frente, e ali por 20 segundinhos ele vai captar essas informações, como é que está essa descarga. E em seguida a gente vai avaliar essas imagens, né? Então, como é que está, qual é a região que está sofrendo mais impacto, né? Qual é o lado que está recebendo mais carga, quantos graus está o posicionamento desse pé, como é que está a rotação do quadril direito em relação ao esquerdo, que tudo isso pode ser acentuado se eu sair do posição ortostática para caminhada para corrida, para que as pessoas possam entender quando a gente passa a correr, né, dependendo da velocidade, essa sobrecarga a nível de joelho pode chegar a 8 vezes o peso corporal. Então imagine você com um número de treinos alto, com uma rodagem alta, ou seja, uma quilometragem alta, com essa sobrecarga por vários meses. Com certeza, no primeiro momento nós teremos as compensações que serão assintomáticas, mas por um futuro próximo a gente pode ter disfunções que venham trazer dores e, além disso, desgastes articulares, lesões musculares, dentre outras coisas. E quando se fala dores não necessariamente ligadas, vamos dizer assim, ao joelho? Vem dor inclusive no pescoço, por exemplo? Sim, a gente pode ter assim, dor no pé, seria uma coisa bem óbvia, né? Pô, estou com uma sobrecarga e ali começa a dor no meu pé. Mas essas compensações podem trazer aquelas dores lombares, né? Pode trazer cervicalgias, porque como a gente falou no início, existe uma unidade, o corpo é uma unidade. Então existe uma ligação direta cervical até a região lombar e da região lombar até os membros inferiores, chegando ao pé, né? E aí essas informações, quando sobrecarregadas, né, a gente pode estar sobrecarregando essas outras áreas. E muitas vezes você pode ter assim, né, em situações não tão recorrentes, uma dor de cabeça ocasionada ali por uma sobrecarga, né? Essa distribuição mal feita desse peso corporal. E o que é feito a partir do que é apurado aqui? A gente verifica, o senhor verifica, por exemplo, que tem uma pisada ali que está realmente fora do padrão, que esse corredor ou esse atleta vai enfrentar dificuldades a médio prazo. O que é feito? A gente faz uma avaliação clínica, porque os dados por si só, eles trazem que algo está errado. Mas a gente precisa encontrar agora no paciente, tocando o paciente, avaliando a mobilidade dele, onde realmente o que é que está causando essa sobrecarga. E a partir daí, traçar um programa, seja ele de prevenção, ou seja, eu preciso fazer reajustes para a gente aos poucos. Eu costumo dizer o seguinte, todo reajuste ele deve ser progressivo. Por quê? Porque por mais que você esteja ali com a sobrecarga do lado direito, mas o corpo se acostumou com aquilo. E se eu mudo repentinamente, eu vou trazer novas consequências. Então a gente traça esse programa agora unindo a clínica aos dados da avaliação. Primeiro, normalmente a gente avalia, né, esses dados, né, faz a avaliação do teste. Por quê? Porque se eu mexer muito no paciente, eu posso interferir como está essa distribuição. E finalizado isso, a gente faz a parte clínica, quando a gente avalia o paciente com cuidado, vendo mobilidade, flexibilidade, força muscular, e aí a gente une esses dados e traça esses programas. Na maioria dos casos, infelizmente, de tratamento, porque as pessoas ainda deixam de lado esse pensamento de prevenir. Então aí não é só resolver com uma palmilha ou com uma botinha ortopédica. Muitas vezes vai precisar realmente de uma intervenção, de um tratamento, seja de uma liberação, né, que é o mais comum que a gente ouve entre os corredores, ou algo mais consistente, seria isso? Isso, a gente tem desde fazer com que aquela musculatura volte o seu tônus normal, ou seja, relaxar essa musculatura, se for uma coisa muito simples, né? Em algumas situações é necessário o uso de palmilha, mas não em todas. Mas a base, né, da prevenção e do tratamento, ela vem numa prescrição de exercício correto, ou seja, quais são os exercícios específicos para a corrida, né, que esse atleta hoje, a musculatura dele não dá condições dele executar e ele vem executando, né? Então a base maior é realmente o trabalho de fortalecimento, mobilidade articular, né, para que a gente consiga resolver a causa daquela sobrecarga e não só lá a ponta do iceberg. Para a gente encerrar, qual o nome científico mesmo desse teste? Baropodometria, né? Medida das pressões plantares, né? Então assim. Não falei que parecia um palavrão. Então a gente pensa assim, a gente precisa medir as pressões que o pé, né, está exercendo. Baropodometria. Pronto, aprendi. Obrigada, viu? De nada.
sociais trazem referenciais, trazem uma ilusão de que as pessoas que a gente segue têm uma vida perfeita. E aí o que é que acontece? Essa comparação acaba roubando a nossa felicidade. Porque quando a gente se compara, em demasia pelo menos, a gente se frustra. Porque a gente fica, poxa, essa pessoa aqui tem uma vida perfeita e eu não tenho, o que é que tá errado? Essa pessoa aqui tá tão feliz, aparentemente, e eu tô aqui tão triste, com tantos problemas, me sentindo tão ansioso, tão ansiosa. Então isso gera um nível de frustração que isso acaba afetando os níveis de ansiedade, que pode evoluir para uma depressão. Porque o que acontece? A comparação, ela não deve acontecer com outra pessoa. A comparação que é saudável e que a gente deve fazer é a comparação com nós mesmos ontem. Então, se você se conscientiza disso, que você deve se comparar com a sua versão anterior para você tentar melhorar a cada dia, a cada momento, nem que seja um pouquinho, aí sim você vai conseguir manejar aí melhor um pouco. Porque nas redes sociais sempre vai ter alguém mais bonita, com o corpo mais malhado, alguém que aparentemente está mais feliz, alguém que aparentemente é mais bem-sucedido, é mais rico, é mais isso, é mais aquilo. Então, essa comparação é extremamente danosa e infrutífera. Olha, ansiedade, o uso passivo em demasia das redes sociais, no sentido de estar ali por horas, rolando o feed e vendo ali conteúdos que não agregam absolutamente em nada, sabe? Aqueles memes, besteiras. Claro que tem um momento de diversão, de descontração. Não estou querendo também dizer que não se pode ver esse tipo de coisa na internet, mas o equilíbrio em relação a esse consumo é que é importante. Então, além dessa ansiedade, além de estar o tempo todo por horas no Instagram, né, você acaba vendo também o seu nível de produtividade em relação a outras searas da sua vida diminuindo bastante, as suas relações interpessoais prejudicadas, você tem se isolado porque você está ali o tempo todo no celular, seja em rede social, seja em outros tipos de conteúdo, seja em filmes, séries, esse tipo de coisa. Enfim, então várias características aí podem ser significativas e você entende que está realmente usando demais as redes sociais. Afeta bastante, trazendo também essa questão da ansiedade, que é muito ativada nesse contexto, né? Esse medo de perder faz com que você fique ali hipervigilante nas redes sociais para você conseguir estar com aquela sensação de estar atualizado. Então, muitas vezes você aceita convites de forma impulsiva, apenas para não perder aquela oportunidade que as pessoas estão ali e tudo, você quer pertencer àquele local que você está vendo ali. Isso causa muita ansiedade, causa um afastamento social, você não tem foco na sua relação presencial com as outras pessoas, porque se você fica o tempo todo nas redes sociais preocupado se não está perdendo alguma coisa, se não está sendo atualizado em algum sentido, você acaba que o presente, o offline, cadê? Né? Então acaba que começa a trazer aí vários danos em relação à saúde mental de quem tem esse tipo de medo. Primeiro, se conscientizando de que existe um problema pelo uso excessivo e por essa constante necessidade de atualização e tentar fazer uma utilização mais consciente das redes sociais, tentar se trazer mais para o presente, para o offline, tentar se conectar de forma genuína com as pessoas, de forma legítima, tentar dar atenção também a outras searas da vida, como estudos, cuidado com o corpo, sono, você também tentar de repente focar na sua área de trabalho para você
ter ali um outro tipo de foco e não ficar somente ali preso a uma questão de medo de perder alguma atualização, medo de perder algum tipo de contato que você está vendo ali seus amigos postando e você quer constantemente estar ali acompanhando. Com toda certeza, é extremamente restaurador. Não sei se muitas pessoas, como existe um número muito grande de usuários de rede social, o foco fica realmente mais na utilização desse tipo de conteúdo. Mas tentar mudar de alguma forma, se conscientizar de que ler um bom livro pode ser também um momento de prazer, tentar se conectar com a natureza, tentar realmente colocar em prática algumas medidas que lhe afastem intencionalmente do celular. Você, de forma intencional, deixar o celular em casa, tentar ir para uma praia, tentar ler um livro, como eu falei, tentar focar numa outra coisa para que você possa ir conseguindo fazer um certo desmame desse uso excessivo do celular que tem acometido tanta gente, né? E aí, me conta o que achou do programa de hoje? Tem alguma crítica, alguma sugestão, algum comentário a fazer? Lembra de mandar pra gente o seu alô no @saúde-e-cia na TV, que eu vou interagir com você e a gente vai poder produzir cada vez mais conteúdos de melhor qualidade e mais sintonizados com você. Um beijo grande no seu coração e até sábado que vem. A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Pharma, remédio barato de verdade. Clínica Viviane Lopes e o Diferencial Dom, com atendimento médico. A Bebê de Natal, o clube da família, onde você encontra escolinha de vôlei. Saúde e Companhia é um projeto da MR Estratégias de Comunicação, produção Praia Filmes,